tudo bem? Aqui quem fala é a Ana Maria Guimon e nós estamos começando mais um programa Proseando. Lembrando que o outro programa nós entrevistamos o Mário Pérsico, ele que é ator, autor e diretor aqui da cidade de Sorocaba e região. Bom, foi um bate-papo super legal, a gente falou de cinema, um pouquinho de várias coisas que diversificam esse mundo, né? Enfim, hoje nós temos uma entrevistada muito especial, que confesso que para mim é um desafio, porque ela foi minha professora no curso de jornalismo da Uniso, então estar aqui hoje para mim é um momento muito importante, muito especial. E eu quero dar as boas-vindas para ela que é mestre em comunicação e cultura, publicidade e propaganda também, e especializada em marketing, né? Então, vou dar as boas-vindas para ela. Tiffany Postali, seja bem-vinda aqui no nosso programa Proseando. Olá, Ana, eu que agradeço estar aqui, para mim é um prazer enorme, né, estar aqui com você, né, que depois de formada agora me entrevista, isso é muito importante para mim. Sim, imagina para mim, né? Mas, Tiffany, legal, eu sempre começo o meu programa pedindo para as pessoas se apresentarem, porque eu acho que quando a gente começa a falar sobre a gente fica mais fácil e mais confortável. Então, Proseando é um programa livre, né? Livre de assuntos, enfim, eu sempre foco mais na cultura, porque eu sou apaixonada por isso, desde criança estou envolvida nesse âmbito e cada vez mais quero estar mais envolvida, independentemente da situação que a gente vive hoje no país. Mas, Tiffany, quem é você? Por favor, se apresente. Por onde começar, né? Bom, atualmente eu sou professora, né, na Uniso, de comunicação e cultura, né? Eu amo a área da comunicação e da cultura, sempre estive envolvida com cultura também, amo música, amo artes de modo geral, né? Então eu estudei comunicação social na Uniso, depois fiz meu mestrado lá, estudei música do mestrado como comunicação. E estou finalizando um doutorado também em cultura, mas que envolve o cinema. Bom, que mais? Sou apaixonada por jogos digitais, dou aula também de jogos digitais. Enfim, são as coisas que eu mais gosto, né? Legal. E onde você cresceu, Tiffany? Aqui em Sorocaba mesmo? Cresci em Sorocaba, sou sorocabana mesmo, nasci no dia 15 de agosto, aniversário da cidade, sou super sorocabana. Legal. Tiffany, nós sabemos que você tem alguns livros publicados, né? Inclusive você trouxe um deles aqui, Blues e Hip Hop, uma perspectiva folk comunicacional. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa obra. De onde veio essa iniciativa, o que essa obra retrata? Então, essa obra ela é resultado da minha dissertação de mestrado. E ela acaba envolvendo todos os assuntos que eu gosto e que eu acho que são extremamente pertinentes para se estudar, compreender na sociedade. Então, eu, durante o meu mestrado, sob orientação do professor Paulo Celso, eu fiz um estudo sobre blues e hip hop como comunicações, como a música sendo utilizada como uma ferramenta de comunicação social. Então, quando a gente fala, e esse estudo ele vai para a questão do negro brasileiro e também a estadunidense, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de situações onde você não tem muito acesso aos meios dominantes de comunicação, o uso da cultura como comunicação é extremamente forte e significativo. Bacana. Você podia dar pra gente uma ênfase assim, do que se trata o hip hop? Tá, o hip hop é uma manifestação cultural que envolve vários elementos, tem sua raiz na Jamaica, né? Durante a década de 60 mais ou menos, houve uma crise muito grande, né, na Jamaica e a população acabou migrando para os Estados Unidos. E o Bronx, em Nova York, recebeu bastante pessoas, né? E também caribenhos, de modo geral, várias pessoas. Na Jamaica é ainda, né, muito comum que as pessoas se reúnam em praças a um ritmo e comecem a protestar, só que rimando, né? E isso foi levado para os Estados Unidos. Então, lá, né, no bairro de Bronx, principalmente, que é onde surge o hip hop, né? Porto-riquenhos e jamaicanos começaram a organizar eventos onde tocavam DJs e as pessoas passavam a protestar, a falar sobre os problemas sociais mais locais, né?
E daí tem o África Bambaataa, que é o fundador do hip hop, que ele olha para aqueles eventos e percebe que a violência, de modo geral, a criminalidade de modo geral, estava diminuindo no bairro, porque os jovens estavam mais focados em cultura. O enfrentamento se dava através da cultura e não mais da violência. Então, ele passa a chamar esse evento de hip hop. Hip hop, então, é o rap, é o break, que é a dança, é o MC, é o grafite, né? E outros vários elementos, como palestras, N coisas que envolvem o movimento hip hop. Eu gosto muito de chamar a atenção, porque o África Bambaataa ele acaba colocando o que ele chama de quinto elemento, que é o conhecimento. Porque ele diz que o hip hop passou a ser utilizado também para se usar a música para fazer apologia à criminalidade, e a partir disso muitas pessoas passaram a entender o rap, principalmente, como uma música que faz apologia a isso. E não é o contrário disso, é acabar com a criminalidade, acabar com o uso de drogas, muitas vezes fazer o papel que o próprio Estado acaba deixando de lado, né? A gente pode dizer que esse é um manifesto das periferias ou não? Com certeza, sim. Né? Então, eu venho produzindo algumas pesquisas e artigos que mostram que o rap é produto das periferias e do negro. O branco produz, outras pessoas produzem? Né? Claro que sim, porque é livre, a cultura é livre. Mas ele vem dessa raiz mesmo de uso da música por um grupo que precisa comunicar os problemas que enfrentam, que muitas vezes não estão nas narrativas dominantes. Né? Sim. Deixa eu te perguntar uma curiosidade, já que nós estamos falando de hip hop e de periferia. Quanto ao funk, Tiffany, eu lembro que eu mesma mudei muito, particularmente mudei muito o meu modo de pensar em relação ao funk. E isso foi graças à faculdade. Eu lembro que antes de entrar na faculdade, eu considerava algumas letras assim inapropriadas e eu não gostava muito do estilo funk. Hoje eu gosto, eu escuto. E eu lembro que você disse em aula, funk é cultura sim, é cultura porque é uma manifestação. E essa parte da sexualização no funk, Tiffany, o que você poderia dizer sobre isso pra gente? Então, a gente pode... Primeiro, a gente deve entender o funk, né? O funk é uma manifestação cultural como o hip hop. O hip hop foi para um lado de resistência e conscientização social. Existe isso no funk. O funk é um ritmo, né? O funk é um ritmo inclusive muito contagiante, né? É cultura, porque cultura é tudo aquilo que é criado pelo ser humano, que é produzido, reproduzido. Então é cultura, né? E no funk se tem letras também que fazem referência ao sexo, inclusive de forma explícita, né? Mas outras músicas também fazem Sim, isso. Muitas. Ocorre que o funk ele está numa situação ali, né, como eu posso explicar? Ele acaba fazendo referência a situações que não são só da periferia, isso tem que estar muito claro, né? Mas que retratam situações específicas, outras um ritmo específico. O que eu friso sempre é o seguinte: o funk ele só é visto como uma música relacionada ao sexo. Porque não nos chega, e a gente também não desconhece, o funk conscientização que vai na mesma via do hip hop, ou outras formas de funk que é só entretenimento. Por outro lado, outros grupos e classes sociais passam a consumir muito mais o funk, que faz referência ao sexo, do que outros funks, então isso fica mais presente no cotidiano de todos os grupos, classes sociais. Você que é professor em universidade, você acha importante esse debate nas universidades e também nas escolas? Com certeza. Quando a gente fala de escola, e sobretudo escolas que estão nas periferias, né, é importante que o professor ele tenha um contato com aquilo que o aluno tem, né? Então, não adianta eu chegar numa escola
E achar que música é música erudita. Né, enfiar a goela abaixo ao aluno músicas que, para ele, não faz sentido. Né? Então, é importante que se entre na realidade, que se perceba o cotidiano da pessoa, para que você consiga chegar nela de forma mais fácil. Eu acho que isso que você falou agora, entra exatamente nessa afirmação que aquele dia que nós nos encontramos naquela palestra do Melk, Sei. e ele disse que não se deve levar cultura para as periferias, mas sim potencializar a cultura que já existe lá. Será que cabe a isso que você disse? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque, e eu lembro muito dessa fala do Melk, né? Porque as pessoas que não estão na periferia, elas falam assim, não, a gente precisa fazer projetos e coisas para levar cultura para a periferia. Que cultura para a periferia? Você sabe qual é a cultura da periferia? É das margens, no sentido de margem, que surgem as manifestações culturais mais ricas ou que têm a mesma importância e qualidade de outros. É apenas outra forma de se produzir, né, dentro de um contexto específico. Não se leva cultura à periferia, se entende a cultura da periferia e aprende com ela. Né? É diferente. Então, quando eu não entendo a cultura da periferia, eu saio falando que hip-hop é música de bandido, que funk é música que só promove a sexualização, etc. Né? Legal. Falando um pouco também sobre esse contexto e pegando outro contexto sobre violência, Tiffany, a gente vive em um mundo hoje muito intolerante e ainda mais nas periferias também, né? Por conta, existe muito preconceito sobre muitas coisas, principalmente aqui nesse âmbito, no Brasil, vamos falar. O que você acha dessa violência, Tiffany? É uma violência específica? Tem como saber a origem disso tudo ou não? Quando a gente fala de violência, não é muito a minha praia, né? Mas quando a gente fala de violência, são N camadas, né? E N situações. Quando a gente fala da violência das periferias, para entender o que acontece, quando a gente pensa, por exemplo, no Rio de Janeiro, Grande São Paulo, etc., a gente tem que entender a história do Brasil. Né? Então, para eu compreender violência, eu tenho que entender a história do Brasil. Tenho que entender desde o período escravagista o que aconteceu, como as periferias foram formadas, as chamadas favelas no Rio, por exemplo, em outros locais. Qual é a relação do Estado com essas pessoas, quais são as oportunidades dessas pessoas. A gente tem que entender de desigualdade social, tem que entender de tudo que envolve o contexto social para entender a violência. Né? Então, assim, a violência ela existe, a violência ela faz parte de situações variáveis, né? Que se não forem compreendidas, nunca serão tratadas, porque não se combate a violência com violência. Né? O Brasil está tentando combater a violência com violência desde sempre, e isso nunca funcionou. O que você acha que deve ser feito? Mais debate, menos violência, ações? Não é a minha praia, né? Mas precisa se entender as estruturas, precisa se ter mais políticas públicas, compreensão sobre quais são as causas da violência, a questão das drogas no Brasil, que começam com força na segunda metade do século passado. Né? Antes não existia dessa forma assim. Né? Então, a gente precisa entender a formação, as estruturas dessas coisas, entender de onde vem todas essas questões, para daí entender a violência. Né? A violência é o que está na frente da coisa, o que vem por trás de tudo isso. Né? E só para frisar, o que eu acho muito importante, é um grande erro entender que as periferias são os locais da violência e que a violência ocorre só ali dentro. Né? Não, é toda uma estrutura geral da sociedade que é incompreendida pelo brasileiro, né? E nem precisa ir longe, né? Porque o Brasil em si, existem tantos Brasis dentro do próprio Brasil, né? Sim, muitos. Mas agora, ressaltando um assunto que seja a sua praia, mais a sua praia, vamos falar de jogos digitais. Eu estava lendo um artigo no seu blog, que você escreveu para um jornal, que se chama, se eu não me engano, Deixa Ela Jogar.
É isso mesmo? Elas só querem jogar. Elas só querem assim. jogar, E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nesse lado, Tiffany. O lado do machismo nos jogos digitais. E quando você disse aquilo que você escreveu ao seu respeito também, quando as pessoas ficavam boquiabertas por você ser uma mulher e gostar muito de jogo, eu pensei, caramba, não acredito que isso acontece também. E eu quero que você fale um pouquinho a respeito dessa interpretação que você fez, que esse mundo dos jogos digitais, ele foi mais desenvolvido para um lado específico, que é o do homem. Por que isso acontece? Então, por N situações, né? Quando a gente pega a história dos jogos digitais, a gente vê, a princípio, uma produção que é para brincar, era brinquedo, que era para a família. Então, pense, década de 50 inicia, mas que a coisa vira indústria, mesmo na de 70, uma TV na casa. E precisa ocupar aquela TV com um console de videogame, né? Então, as campanhas publicitárias, toda a linguagem era focada na família, né? Então, para tudo que todo mundo jogasse. O que acontece é que, com o desenvolvimento da indústria, se começa a produzir muitos temas relacionados à guerra, muitos temas relacionados à ficção científica, mas sempre uma questão de luta ou de acabar com os inimigos, que é básico em jogos digitais, né? E são temas masculinos. Não que eles sejam masculinos, mas a cultura faz com que esses temas eles se tornem do cotidiano do masculino e não do feminino. Então, a indústria ela passa a focar toda a sua linguagem, quase toda, né, para não generalizar, para o público masculino. Então, a gente vai criando, já na década de 80, 90, o jogo digital como um produto feito para os jovens, né? Para os meninos. Então, a gente tem meninas que jogam, geralmente porque isso é comum, né? Eu sou desse universo, então, porque o irmão tinha videogame, né, até hoje, muitas alunas que não de jogos digitais falam, eu gosto de jogo, eu jogo, mas porque o meu irmão tem um console, eu jogo quando ele deixa, sabe? Então, quando a gente pega a linguagem da PlayStation, principalmente, sim, já com força a partir da década de 2000, a gente vê uma linguagem publicitária muito voltada para o público masculino. Tanto que a revista da PlayStation tem no meio dela um pôster que é tipo Garota Play. Sério? Sabe? Sim, com as meninas seminuas, etc. Caramba. Quando a gente olha a produção de jogos digitais, daí já com um olhar mais técnico, né, de representação do feminino nos jogos digitais, nós temos avatares, que são os bonequinhos, né, que quando são mulheres, são seminuas. O som escolhido é um som bem próximo de sons sexualizados. Sim. A gente tem elas... então, assim, a gente tem uma indústria que ela foi se formando com um olhar masculino, né, produzida, né, por homens, para homens, mas que a gente vê uma mudança mais recente, né? Não mudou totalmente, mas a coisa está caminhando por um caminho mais ético, no sentido de que tanto menina quanto menino jogam. E que podem se interessar por temas diversos, né? Sim. Tiffany, na verdade, o machismo ele está enraizado na sociedade, né? E de que maneira a gente pode mudar essa realidade, tanto com os jogos, tanto para outras coisas? Enfim, eu lembro que eu jogava bastante esses jogos de corrida, eu sempre gostei muito. Jogava GTA também, nossa, era viciada em GTA. Em Bully também, gostava muito. Fechava esses jogos, adorava. Era viciada em videogame, Play 2, que foi o Polystation, eu tive primeiro. E depois eu tive o Play 2, que foi o auge da minha vida. Achava incrível, ficava o dia inteiro jogando. Mas essa parte da sexualização é muito verdade, porque eu lembro nesses jogos de corrida que apareciam umas mulheres seminuas lá, e aquelas músicas super sexy, a mulher dançando pro cara lá, enfim. Mas de que maneira a gente pode mudar essa realidade, se é possível? Claro que é possível, porque a gente tem esperança ainda, né? Está sendo, né? Eu vejo uma mudança já significativa, né? Então, eu leciono cultura dos jogos digitais
eu mostro, né, para os alunos assim como os mesmos títulos. Pega, para quem conhece jogos, um título como Uncharted, né, você pega como as mulheres eram ainda em 2010, 2014, e como elas estão agora, totalmente mudadas. Não tem problema a mulher ser sensual, não tem problema você usar ali né? O problema é que está em tudo. A mulher que não se vê dessa forma, porque ela também pode se ver assim, claro, né? Mas a mulher que não se vê dessa forma, ela não tem representatividade, porque, né, é só isso que existe ali. A mudança se dá pelo diálogo. Não existe minha perspectiva de vida é que não existe outra forma de mudança senão o diálogo. Então, quando a gente começa a debater os temas, quando a gente começa a nomear as coisas, né, a mostrar, porque se você disse, né, eu nunca tinha percebido isso, porque já está dentro da cultura. Mas quando alguém fala, olha como é feito e podia ser diferente, acende a luzinha, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas elas estão mais atentas, não só à questão do machismo, mas das questões raciais. Eu acho que o diálogo, trazer o assunto à tona, né, faz com que as grandes empresas produtoras comecem também a repensar suas produções. Então, o que a gente tem observado das novelas globais aos jogos digitais, para falar de dois extremos, é uma mudança na representação das minorias, né? Falando um pouquinho sobre esses jogos de violência, eu não sei se essa informação é verídica, na verdade. O GTA foi proibido uma época ou não? Eu não sei te dizer se ele foi proibido, mas que nós tivemos, e ainda temos, né, um olhar muito ruim para esse título, sim. Agora, eu não sei se ele foi proibido, eu acredito que não. Mas não posso te garantir. Sim. Né? Em relação a esses jogos, você acha que influencia o jovem a ser mais violento, o comportamento dele ou não? Olha, quando o cinema foi criado, no início do século passado, as pessoas tinham os mesmos questionamentos. Ao olhar a violência, as pessoas imitam essa violência, né? Então todo mundo ficou em pânico achando que as pessoas iam sair atirando em todo mundo, né? Não, dessa forma não, né? O jogo influencia a pessoa, ela vai jogar um game, ela está lá atirando, batendo. Não, o Edgar Morin, que é um autor, ele vai dizer assim, né, sociólogo, a gente sabe a diferença, né, entre ficção e realidade. Sim. Né? Eu posso extrair conteúdo se eu tiver, por algum motivo, alguma vontade, né, de qualquer outra narrativa. Pode ser de um livro, pode ser de um jogo, pode ser de uma novela. As novelas são tão violentas, né? Do cinema, de qualquer outro lugar. Então, não, o jogo ele não tem essa influência. Por que as pessoas elas acreditam que o jogo é vilão? Né? Porque as pessoas têm mais interatividade com essa narrativa. Mas isso não significa que ela será induzida muito mais do que por um cinema, por exemplo. Né? O que eu quero dizer é que o que leva as pessoas a praticar a violência são questões sociais, muito mais de raiz, de estrutural, desigualdade Sim. social, outros problemas, né, que a psicologia pode explicar melhor, mas não que uma narrativa midiática vá fazer com que a pessoa tome uma decisão naquele, né, e copie a narrativa. Mas os jogos de violência são os mais consumidos hoje. Sempre, né? Por que isso acontece? O ser humano ele é fascinado pela violência, né? Pelo sexo e pela violência. Então, quando a gente observa as narrativas massivas, da música ao cinema, às novelas, qual é a narrativa geral ali? É sempre um relacionamento amoroso e uma violência. Porque o ser humano se atrai por isso. Então, assim, os jogos eles não fazem diferente do que o cinema faz.
Olha os temas do cinema da década de 90, 80, Duro de Matar, Rambo, né? Só faltava escorrer sangue da tela, Exterminador do Futuro, né? Então, nós crescemos, as narrativas elas são sempre, quase sempre, não todas, né? Mas essas mais massivas, elas são compostas por violência, relacionamentos e todos os problemas que vêm com tudo isso. Bom, nós temos pouco tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta, já que nós estamos falando desse universo digital. Você acha importante, Tiffany, a alfabetização digital desde criança? Ela é necessária, né? Então não é mais uma escolha, né? Eu já dizia, eu sempre falo que análise crítica de mídia, entender como as mídias de modo geral funcionam, já deveria ser uma matéria desde o ensino fundamental, sabe? Entender a comunicação digital hoje é entender, é aprender a ler, né? Então, assim, se a pessoa ela não sabe como funciona o mecanismo de todas as de todas as ferramentas digitais, ela cai em fake news, ela vai estar vulnerável a tudo aquilo que vem da internet, né? Então, isso deve ser matéria já desde do que nasceu. Sim, né? Isso me faz pensar em um outro artigo que eu vi seu, que o título me entreteu bastante, que a internet é um meio de informação e de desinformação ao mesmo tempo. E você acha que isso é usado democraticamente hoje pelas pessoas? Então, democraticamente depende da visão da democracia, né? Eu acho que as pessoas, elas ainda, e aí vem a questão da educação, elas não sabem ainda utilizar, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma infinidade de informações lá que são fontes confiáveis, nós temos muito mais produções, isso já tem pesquisa, né, que são falsas. Então a gente tem que saber o que é falso, o que não é, tem que saber como pesquisar no Google, não é só digitar lá, né? Tem que saber como chegar na fonte certa. Tá tudo ali, mas o que acontece é que nós não estamos ainda educados, e eu digo nós, eu me incluo também, porque é difícil, né? A encontrar as principais fontes de comunicação, né? De informação. Bom, acabou o programa. Poxa. Fiquei no começo bem nervosa, falei, nossa, minha professora, né? Como que vai ser entrevistar uma professora? Mas, como sempre, é um aprendizado enorme. Fico muito feliz por você ter vindo, por ter aceitado o meu convite. Você é uma pessoa que eu admiro bastante e vai continuar sendo assim. Existem espelhos, né? Profissionalmente falando. Então, você é um deles. Fico muito feliz por isso. Muito obrigada pela sua presença. Te garanto que foi um aprendizado para mim e para quem está assistindo agora, Tiffany. Ana, eu fico muito feliz. Como eu disse, é muito gratificante ver, né, você não mais aluna, hoje uma grande profissional, falando muito bem, entrevistando muito bem. Para mim é um prazer enorme estar aqui compartilhando com você e com todo mundo. Obrigada, Tiffany. Bom, gente, essa foi a Tiffany Postali, mais um programa Proseando para vocês, tá bom? Nos vemos na próxima semana e até mais. Tchau, tchau.